Olá, esse é o Dicas do Ateliê. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante para quem pinta, que são os pincéis, né? Os pincéis são um instrumento do nosso trabalho, a nossa ferramenta principal. E para as técnicas de pintura decorativa, o Bauermalerei, a pintura mexicana, as pinturas florais, a gente usa basicamente pincéis redondos. E as pessoas me perguntam, né, que pincel eu uso? Se eu uso pincel nacional, se eu uso pincel importado? Então vamos lá. Vamos falar sobre os pincéis, primeiro os redondos, tá? O pincel redondo, ele tem essa característica aqui, ó, os filamentos têm esse formato. Tá? E existem naturalmente vários no mercado, de várias marcas e vários tamanhos. Tá? Eu uso mais os importados. Esse daqui, por exemplo, da Cotman é uma linha que eu uso bastante. Esse aqui, Milan, é muito bom também. Deixa eu separar. Esse aqui, Escada, também é um pincel bem legal. Todos eles têm filamentos, né? Aqui no caso não é pelo, são filamentos sintéticos. Vocês podem ver que a aparência deles é bem parecida, tá? Muda um pouquinho esse formato aqui, o formato dos filamentos, né? E o quanto os filamentos têm de memória, ou seja, o quanto eles permanecem nesse formato que eles têm mesmo após o uso. E é aí que eu vou falar um pouco sobre pincéis nacionais e pincéis importados, tá? Na maior parte dos meus trabalhos eu uso pincéis nacionais, porque é muito mais econômico e a gente tem bons pincéis aqui. Mas no caso dos pincéis redondos especificamente e principalmente para a pintura Bauermalerei, eu não consegui me adaptar ainda com nenhum pincel nacional, assim 100%. Eu uso, já usei, dou aula, mas os importados acabam tendo oferecendo uma qualidade melhor, justamente porque eles têm essa memória. O que é a memória do pincel? É a capacidade que ele tem, dos filamentos tem, de retornar ao formato original. O problema é se o pincel não é tão bom, conforme você vai usando, ele vai perdendo aquele formato original, ele não tem tanta memória. E isso atrapalha a gente que depende da pincelada. Eu vou mostrar para vocês hoje, na prática, né, falando dos pincéis, um pouco essa pincelada do principal da técnica decorativa. Vou colocar minhas tintas aqui, ó, na minha paleta úmida, e para quem acompanha aqui meu canal, eu já apresentei uma Dicas do Ateliê em que eu ensino a fazer essa paleta úmida, tá? E vou colocar o gel médium para matizar esse produto aqui. O gel médium, ele vai servir para manter o meu pincel umedecido, que é muito importante nas técnicas decorativas, tá? Inclusive, ele é legal para conservar os pincéis também. Depois eu vou explicar como. Ó, vou mostrar para vocês aqui, eu vou começar com esse pincel. Esse pincel é um pincel nacional, tá? Da Ceramic. Eu vou primeiro umedecer levemente aqui no gel. Tá? Carreguei com gel. Vou pegar a tinta acrílica decorativa, o primeiro verde, claro, a pontinha, um verde escuro. Tiro o excesso. Vou fazer a pincelada principal das nossas técnicas, que é a pincelada da vírgula. Olha o detalhe aqui, ó, o meu dedo mindinho é apoio, para que o pincel, ó, corra solto, fazendo o movimento, ó, que é esse aqui, tá? Vou repetir o movimento. Notem de novo o movimento que o pincel faz. Ó, eu apoio, abro o pincel, afundo, ele fica um traço largo e conforme eu vou levantando, ele vai fechando na ponta. Essa é a memória do pincel. O pincel é melhor quando ele oferece esse movimento melhor. Quando ele termina aberto, já não é exatamente, né, o que a gente quer, mas esse é um pincel que tem uma boa resposta, legal. Vou fazer o mesmo com esse pincel da Cotman, que é o pincel que eu uso com mais frequência, né? É um pincel importado da Winsor & Newton. Ele é importado, mas ele tem um valor que eu acho bem legal pra gente, né? E é um pincel que oferece um resultado muito bom. Ó, dedo, mindinho apoia, o movimento fica livre.
Abre bem o pincel até o máximo da capacidade dele. E vai levantando, levantando, levantando. Olha só que traço longo você consegue, tá? É um pincel legal, tem bastante memória e uma boa capacidade. Vou repetir, ó. A capacidade do pincel máxima é quando você afunda ele completamente, vocês estão vendo, ó. E aí, ops, memória, tá? Gosto bastante desse pincel, da Tigre, tá? 485, é um pincel de custo legal, bom pra gente trabalhar. Ele não tem a mesma resposta. E eu acho os filamentos dele um pouquinho alongados demais, ó. Comparando com o da Cotman, tá vendo, ó? O da Cotman é um pouquinho mais curto. Ele vai um pouquinho mais longe. Eu prefiro um pouco o mais curto. Mas vamos lá. Afundo, capacidade do pincel, memória. Ele abre um pouquinho levemente no final, mas ele é bom. É um pincel bom, um pincel nacional, se você está procurando. É um pincel que vai ser legal. Aqui, aqui. Abri um pouquinho. Mas é isso. Essa pincelada vírgula, gente, ela é muito importante nas técnicas decorativas. Agora eu vou fazer uma pausa. Só para mostrar para vocês, ó, nesse tipo de trabalho, né, seja mais vírgula mesmo, mais curva ou mais reta, a pincelada principal é sempre essa, tá? Na pintura decorativa, a grande maioria dos motivos é feita com um pincel redondo. E o outro pincel que a gente acaba usando é o pincel liner, que eu vou mostrar na sequência. Esse aqui é o Milan. Todos esses pincéis têm um filamento sintético, tá? Ó, vem, apoia, pressiona e levanta. Mas, ó, é um pincel legal que dá uma boa resposta também. Mais uma vez essa dica, ó, dedo apoiado, movimento livre e a pincelada. Esse tipo de pincelada é legal você que quer fazer ou Bauer-Malerai ou as técnicas de pintura decorativa, é legal você treinar, tá? E um jeito bacana de treinar é esse que eu tô fazendo aqui, ó. Agora, vamos falar sobre o pincel liner, porque nas técnicas decorativas o liner, é com ele que a gente faz esses filetes, esses arabescos, tá? É com o pincel liner que a gente faz esses detalhes, né? E o pincel liner, nas técnicas decorativas, quando trabalhado com tinta PVA ou com tinta acrílica, ele também deve ser de filamentos sintéticos, esse aqui, ó. Esse é o da Cotman, que eu uso bastante, e esse nacional da Ceramic. Esse é importado, esse é nacional. Ó, vou pegar a tinta. No caso do pincel liner, a tinta tem que estar um pouco mais fluida, tá? Peguei o gel primeiro, para dar uma boa fluida na tinta, ó. Fica mais... Então, vocês estão vendo que ela fica mais fluida? Carreguei o pincel. E outra coisa, ó. Segura o pincel mais próximo da virola, tá? Não segura o pincel aqui atrás não, porque aí você não tem firmeza. Ó, vem com o pincel liner, a gente pode trabalhar com ele reto, ó. E ele tem que ter essa capacidade, ó, de permitir um traço bem longo. Vamos fazer com o nacional, para vocês verem. É um pincel muito bom também. É uma opção, porque as pessoas me perguntam, né? Que pincel eu uso, que pincel eu recomendo. Ó, esse aqui também muito legal, tá? Na verdade, esses são os pincéis que eu uso, tá? Esses são várias opções de marcas, mas são os pincéis que eu uso. E o que eu recomendo sempre é que você cuide muito bem dos seus pincéis. Eu já dei uma dica aqui no ateliê de limpeza de pincéis, você pode assistir, tem um vídeo. E agora eu vou dar mais uma dica, ó. Quando você terminar de lavar o seu pincel, já finalizou, completou, tá limpinho, ó. Como eu ensinei lá no vídeo, pega o gel, esse mesmo gel para matizar que a gente usou aqui no trabalho, pega um pouquinho dele bem limpinho, ó, vou pôr aqui no cantinho um pouco só para vocês verem, bem limpinho, sem tinta, e põe no seu pincel. Aí você faz isso aqui, ó, você dá o formato da ponta certinha que ele tem e deixa o seu pincel guardado assim,
com o gel. Isso vai manter os filamentos na posição correta, vai manter o seu pincel mais umedecido e ele vai naturalmente ficar mais conservado por mais tempo e você vai conseguir trabalhar melhor. Então cuide bem dos seus pincéis, que eles são muito importantes para você, para o seu trabalho, e continue acompanhando aqui as dicas do ateliê no Cores da Cris.